Bom, a aula de hoje é para ajudar um aluno que ele precisa fazer esse tipo de serviço, que é um quadro fixo, e dentro desse quadro fixo com duas aberturas, aqui a abertura maxiar. Ele está em dúvida então de qual material usar e como fazer esse tipo de serviço aqui. Então eu vou dar uma força hoje para a gente separar os perfis, mais uma explicação de como fazer esse tipo de quadro fixo com maxiar ali embutido, tá bom? Espero que ajude aí vocês também, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o nosso catálogo de perfis. Nesse catálogo de perfis tem várias linhas. Então, olhando aqui esse quadro fixo, em que linha que você faz isso aqui? Aqui já acaba sendo uma coisa um pouco mais avançada, porque não usa apenas uma linha específica, e sim uma mistura de linhas, né? Então não é usado uma linha só, são várias linhas aqui misturadas. Eu vou nessa explicação usar apenas duas linhas aqui para ficar mais simples para o aluno desenvolver o serviço, tá? Então vamos primeiro pensar em criar essa estrutura desse quadro fixo primeiro. Então nós vamos aqui criar o quadro fixo com suas travessas. Primariamente vamos fazer essa parte, tá bom? Então vamos aqui no nosso catálogo e aqui vai ter várias linhas. E eu vou pegar alguns perfis um pouco mais robustos, tendo a intenção de não ter problema com esse tipo de serviço. Então vamos aqui na parte de portão, guarda-corpo, portão e grades, fica aqui, ó, para a gente tentar achar um bom perfil para a gente desenvolver primeiro a estrutura, tá? Então fica ligado no passo a passo, que aí você vai entender a linha de raciocínio e você consegue replicar depois para outros serviços parecidos. Então aqui a gente tem vários tubos, tá vendo? Então geralmente você vai ter que trabalhar com os tubos que o seu fornecedor tem, né? Nesse caso aqui, no meu fornecedor ele tem todos esses tubos. Então eu posso usar um tubo 50-50 ou posso usar esse tubo 50-38 aqui, ó. DN078, 5038, que ele bate uma chikunha aqui também. Então esse aqui pra gente, ele é um bom perfil pra gente fazer aquela estrutura. Então vamos lá, vamos pensar assim. Deixa eu puxar aqui pra gente. Colocar aqui. Quadro fixo. Ó, assim, ó. Você já vai sair com praticamente a explicação para fazer as duas coisas. Tanto o quadro fixo, quando ele for só fixo, e também quando ele for um quadro fixo com um maxiar. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar com a nossa requadração. Deixa eu só puxar o nosso DN078 e vou colocar aqui a explicação DN078. Então, com esse DN078 nós vamos fazer o quadro e as travessas. Então vamos lá, deixa eu só alinhar ele aqui bonitinho. Acho que esse tamanho dá pra ver legal, né? Então, ó, com esse D078, nós vamos fazer o quadro e as travessas. Então, o quadro seria essa parte de fora aqui, ó, toda, com D078, parte de fora toda. Aí depois a gente vai vir com uma travessa aqui inteiriça e depois várias travessas aqui. Pode ser feito também ao contrário, você colocar as travessas daqui primeiro, depois a travessa inteiriça aqui. Mas se você for olhar, vamos contar a quantidade de vão. Aí vai dar um vão aqui, 2, 3, 4, 5,
6 vãos, tá vendo? Então primeiro você faz a estrutura. Se você der uma olhadinha também no D078, ele tem aqui essas cavas dentro dele. Só que é justamente para quando você cortar em 45 graus, você fechar com machicunha. Porém, na hora que você for usar ele como travessa aqui, ó, você vai precisar fazer uma usinagem para tirar essas pinças aqui, para que ele possa entrar direitinho. Se você não sabe como fazer isso, dentro do curso Serralheiro 3.0, se você for no módulo Portão Basculante, nas aulas de travessa, a gente lá faz as fixações de travessas no portão. É a mesma tipo de usinagem, porque lembra que isso aqui é um perfil de portão, tá? Então é o mesmo tipo de usinagem e o mesmo tipo de fixação das travessas. Então se tiver alguma dificuldade, é só ir lá dentro do curso Serralheiro 3.0, no curso Portão Basculante Travessas. E aí você vai ver lá todas as usinagens e fixação da travessa. É a mesma parada, você vai conseguir colocar todas as travessas. A partir do momento que você fez o quadro e fez todas as travessas aqui, tá tudo fixado, você tem então a estrutura. Então isso é um quadro estrutural. Agora a gente vai atentar para fazer a parte de dentro. E aí nesse momento nós vamos mudar de linha. Então eu preciso que esse vidro aqui ele seja fixado em algum lugar, certo? E se a gente dá uma olhada aqui no nosso quadro, ele é um quadro liso. Então como que eu vou fixar o vidro aqui? É quase que impossível, né? Tem alguns que conseguem, mas fazer com segurança, eu preciso criar um bercinho aqui para receber esse vidro. E aí, de preferência, como eu já vou criar, eu vou usar um perfil, nesse caso, que tenha manutenção, que se acontecer alguma coisa com o vidro, eu consigo ir lá e trocar o vidro. Então, eu vou pensar e eu vou trabalhar, então, com uma outra linha aqui para fazer isso. Então, lembra que nós estamos conjugando aqui várias linhas, tá? No mínimo 2 aqui eu vou usar, para que não fique muito complexo aqui para fazer esse serviço. Mas dá para fazer de várias formas. Vamos usar uma que a gente sempre tem trabalhado com os alunos aqui, que é a Suprema, tá? Então vamos lá trabalhar com a Suprema. Então aqui na Suprema, eu vou achar um perfil onde eu possa criar esse quadro fixo. Esse daqui poderia ser um bom perfil, mas ele joga para frente aqui e lá no desenho está alinhado, então não vou usar. Vou fazer igual está lá na tipologia, tá? Passando aqui, quando chegar um perfil que dê para fazer essa utilização, eu paro. E aí depois você pode usar essa mesma combinação para outros tipos de serviço, que já é uma combinação que você sabe que funciona, tá bom? Esse perfil aqui é um perfil que dá pra gente usar. Ó, esse perfil aqui dá pra gente usar. O SU 096, ó, ele é liso aqui, ele tem a aba, dá para bater machicunha dentro dele, ele tem o lugar para a gente encostar o vidro aqui, né? E depois fazer o baguete nesse vidro aqui para segurar esse vidro. Então vamos. Ele tem aqui dois códigos, pode ser o SU 096 ou o P642, tá? Tem que ver no catálogo do seu fornecedor como que você vai encontrar esse perfil, um perfil muito parecido com esse. Aqui nós estamos dentro da linha Suprema. Então, esse perfil aqui da linha Suprema, espera aí que eu quero colocar ele dentro do mesmo quadro aqui, pronto. Vamos lá. Certo. SU 096. Então o que eu vou fazer com esse SU 96? Eu vou fazer quadros. Individuais, né? Aqui eu vou fazer com ele quadros individuais. Quadros únicos. Eu vou colocar, tirar essa palavra individuais aqui. Colocar únicos. Quadros únicos.
assim, deixa eu ver que eu esqueci, pronto. Então, quadros únicos. Então, ó, dentro de cada um desses daqui, eu vou criar um quadro com SU 0,96. Vou pegar aqui a medida, né? Pegar aqui a medida e vou criar um quadro com SU 0,96 para parafusar dentro de cada quadro desse. Então, fazer um para cá, por isso que é unitário, né? Uma aqui e uma aqui. Se fosse tudo fixo, seria assim. E aí depois, parafusar ele vai ser feito tudo em 45 graus. Se você olhar ele aqui, ele tem. Você vai cortar tudo em 45 graus e vai fazer um quadro fixo. E aí você vai fixar dentro de cada um desses daqui. E ele faceando por fora aqui, para os vidros ficarem todos alinhados. E aí você criou um bercinho para poder receber o seu vidro. Aqui embaixo aqui nós vamos ter as partes móveis, então vamos falar primeiro das partes fixas, tá? Então aqui seria 1, 2, 3, 4 quadros. E aí 4 quadros com o SU 0,96. E aí você conseguiria colocar o vidro. Esse vidro que vai caber dentro desse quadro SU 0,96 é um vidro que vai de 4 até, botar uma barra até 8 milímetros. Aqui dentro você consegue colocar. Se precisar colocar um vidro mais espesso do que 8 milímetros, a gente precisa ir para a linha Gold. Mas nesse caso aqui, geralmente a gente usa até 8 milímetros, então vamos ficar dentro da linha Suprema para fazer esses quadros, tá bom? Então aí você vai fazer esses 4 quadros e aí já tem um bercinho para receber o vidro de até 8 milímetros. Como que isso vai ser segurado agora? Agora que a gente tem vários baguetes, tá vendo? Tem uma aqui, tem outra aqui. Nós vamos usar esse baguete aqui, ó, o SU 102. No catálogo da Alcoa, ele vai estar como o 1230, tá? É o mesmo baguete. Então esse baguete aqui, basicamente, depois que você coloca o vidro encostando aqui, vem esse baguete aqui dentro desse lugarzinho e ele trava o vidro. Quando ele trava o vidro, se for de 8 milímetros vai ficar 100% e aí você vai ter só 1 milímetro mais ou menos de folga, 2 milímetros. Você pode siliconar e aí fica bonitinho esse vidro, tá? Se for vidro de 6 milímetros, você vai precisar usar borracha. Mas o ideal é usar 8 milímetros. E aí você vem aqui, bagueta, coloca o baguete e esse baguete vai segurar o vidro. Por que eu gosto de fazer assim? Porque deu qualquer problema nesses vidros aqui, você tira o baguete e troca o vidro, tá? Então, é a forma certa de fazer, é pensando na manutenção. Então, esse daqui é o baguete. Então, esse daqui é o baguete. É o baguete que vai usar com o SU 0,96. Essa combinação vai criar os quadros fixos e vai segurar os vidros. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Essas aulas não é somente para ajudar alunos, eu deixo elas abertas também para ajudar quem está aí no canal. Então é importante compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e também se inscrever no canal para dar aquela força, tá? Agora, essa parte aqui, ó, são 2 maxiares. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Você vai criar um maxiar unitário e vai fixar aqui dentro. Aqui você vai colocar um maxiar unitário e vai fixar aqui dentro. Aqui no canal eu tenho aulas de maxiar completas, até como fazer o maxiar. Vou deixar o link aí na descrição para que você possa acompanhar, tá bom? Um abraço aí, até a próxima.